Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós selecionamos clássicos da literatura espírita para estudar junto com vocês e aprender bastante, né? Hoje temos aqui a nossa querida Miriam Becker. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Minha querida amiga Maria de Fátima Enes. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Fátima. Também que bom que você está aqui. Muito bem, pessoal. Como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio totalmente espírita, nós sempre oramos antes do início de cada trabalhinho, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização do mesmo. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença, amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos ofereceu para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se tivermos, identificar os nossos vícios, as nossas más tendências, enfim, tudo aquilo que nos mantém na retaguarda da evolução e, uma vez identificados, que nós pudéssemos eliminá-los de nossas vidas para assim nos tornarmos pessoas melhores. E quando chegar a hora de retornarmos à verdadeira vida no plano espiritual, dessa forma, todos possamos lá adentrar um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando lá saímos para essa nova jornada terrena. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Roteiro, né? Que é este livrinho aqui, a minha edição, uma edição bem antiguinha, né? É o livro Roteiro, que é um livro que foi ditado a Francisco Cândido Xavier pelo seu mentor querido Emmanuel, né? Nós estamos bem no iniciozinho do nosso livro e hoje nós vamos estudar o capítulo 3, né? Cujo título é Santuário Sublime. E é muito interessante, né? São muito interessantes as reflexões que Emmanuel faz nesse capítulo, porque é algo que a maioria de nós raramente ou nunca para pensar, né?
Mas Emmanuel, nesse livro, nós já observamos, já pudemos observar até agora no terceiro capítulo, que ele está chamando a nossa atenção justamente para pontos que nós, em geral, não prestamos atenção, né? Que passamos direto, rapidamente, né? Sem nos darmos conta de algo tão importante. Vejamos, então, o que Emmanuel quer nos dizer com esse texto, ao qual ele intitulou O Santuário Sublime. E ele começa da seguinte maneira: noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Mausouro, né? São as maravilhas do mundo antigo. Né? Hoje nós já temos as maravilhas do mundo moderno, que inclusive o nosso Cristo Redentor é uma delas. Né? Então, hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano. Gente, olha isso. Aqui ele toca o ponto, né? Fala-se tanto de construções, né? Construções humanas, e não falamos desta máquina maravilhosa, esta máquina de última geração, absolutamente perfeita em todos os seus detalhes. Detalhes, inclusive, que nós ainda não descobrimos, né? A real importância, né? E que é o nosso corpo humano, e a gente não fala, né? A gente não dá esse valor imenso a essa joia, né? Então, raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina. Nos milênios, templo da alma, né? É um templo da alma, em temporário aprendizado na Terra. Olha só, olha como Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e justiça, criou para o nosso espírito imortal uma vestimenta que aqui Emmanuel classifica como templo da alma, para que o nosso espírito imortal pudesse se abrigar enquanto está nessa temporária, curtíssima, eu diria, permanência, estágio de aprendizado aqui na Terra. Né? Estamos falando da Terra, porque é aqui que nós estamos encarnados, né? Mas nós sabemos que a espécie humana não está unicamente localizada na Terra. Está localizada em diversos outros orbes, porque, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. A Terra é apenas mais uma destas inúmeras moradas, né? Que estão aí espalhadas pelo universo, e onde Deus, nosso Pai, nosso Criador, pode nos alocar segundo, naturalmente, principalmente a sua vontade e segundo o nosso nível evolutivo. Aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde existe muito mais dor e sofrimento do que momentos de paz e alegria, né? Onde existem muitos desafios a serem enfrentados pelo espírito imortal, estamos no segundo degrau, ou seja, a Terra, na escala dos mundos, ocupa o segundo grau de evolução. Antes de nós, tínhamos os planetas primitivos, né? Nós já estivemos lá, já fomos piores, já fomos mais atrasados, estivemos no planeta primitivo. Agora estamos encarnados no planeta de provas e expiações. E, naturalmente, o nosso corpo, o nosso perispírito, que é este corpo semimaterial, que envolve o nosso espírito,
e que serve de elo de ligação entre o nosso espírito imortal e o corpo de carne, né? Da mesma forma que serve de comunicação entre o corpo de carne e o espírito, uma camada, digamos assim, intermediária, que é o nosso corpo semimaterial, que é o perispírito, né? Esse perispírito, ele será este perispírito, que é o molde do nosso corpo físico, ele será tanto mais denso ou tanto mais sutil, conforme o mundo onde formos levados a viver, onde a nossa evolução nos posicionar. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais espiritualizado formos, mais sutil será o nosso invólucro semimaterial. E como sabemos, o perispírito é a forma do nosso corpo físico. Então, se o nosso perispírito ele é mais denso, nosso corpo físico também o será, né? Mas, mesmo sendo um corpo, né? Um corpo denso, um corpo ainda grosseiro, nosso corpo é uma máquina fantástica, uma máquina fabulosa, onde cada pedacinho, cada órgão, né, cada sistema tem uma função maravilhosa, né? É óbvio que a nossa medicina ainda está bastante atrasada em relação à medicina espacial, à medicina do espaço, né? A medicina dos planos superiores, e por isso ainda não conhecemos profundamente tudo o que o nosso corpo maravilhoso, essa máquina de ultimíssima geração, tem a nos oferecer, né? Mas, com o tempo, com o nosso desenvolvimento intelectual, com o aprendizado, nós vamos acabar descobrindo para que servem, né, todos os pontinhos do nosso corpo humano. Nosso cérebro, por exemplo, tem bilhões de células, né, com capacidades inimagináveis, mas nós só utilizamos uma pequenina parte, não sei se 5 ou 10% da nossa capacidade intelectual. Então, é muito interessante, né? E aí, Emmanuel continua, né? Os estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma em temporário aprendizado na Terra. Observe que ele diz sabedoria divina nos milênios. Gente, Deus determinou a Jesus, né, governador do planeta Terra, que criasse este planeta, né? O planeta foi criado há bilhões de anos. E somente muito depois da criação do planeta é que surgiu a espécie humana sobre a Terra, né? Uma espécie que foi evoluindo até chegar na forma atual, né? Nós tivemos os primeiros homens que habitavam as cavernas, aqueles homens bastante primitivos, que tinham uma aparência mais assim engolecida, com mais pelos sobre o corpo e outras características que hoje não são mais necessárias, né? Obviamente, aquele homem vivia sujeito às intempéries, porque se abrigava em cavernas, tinha toda uma dificuldade, e, naturalmente, com o tempo, alguns atributos desse corpo físico foram perdendo a sua utilidade. E aí começamos a não nascer assim com tantos pelos, né? Apenas um exemplo. Bom, e aí ele continua. Por mais se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro. Exatamente, né? O nosso cérebro, incrivelmente, é um grande mistério ainda, né? Então, a gente até hoje não conseguiu explicar em toda a sua complexidade o milagre do cérebro, com um coeficiente de bilhões de células. O aparelho elétrico do sistema nervoso
com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis ou receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Olha que interessante, não é isso? Olha que interessante. E aí nós vamos vendo, né, que algumas vezes alguns corpos apresentam alguma disfunção, né, cerebral, onde, de repente, os neurotransmissores não estão funcionando muito bem, e aí a inteligência do homem, graças à permissão de Deus, conseguiu desenvolver alguns mecanismos para acertar esses pontos do organismo que, por algum motivo, se encontram em desalinho, né? Mas é interessante nós observarmos como o nosso cérebro é uma complexa, né? Apenas uma parte do nosso corpo. O cérebro é uma parte extremamente complexa do nosso organismo, como se fosse um grande circuito elétrico. E, eventualmente, se alguma dessas partes, né, desta placa, né, elétrica tem problemas, nós também teremos, o que é absolutamente natural e esperado, né? Então, ele fala aqui do cérebro, e aí ele fala, né, dos nossos olhos. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. Então, observa muito bem que tudo, né, vai sendo captado e enviado ao nosso cérebro. Então, você veja, os nossos olhos captam tudo à nossa volta, reconhecem, têm determinadas impressões a respeito daquilo que eles captam, mandam esta mensagem para o cérebro, que vai armazenar esta informação no que nós chamamos de memória, né? E interessante que nós vamos pensar que nós, espíritos, já estivemos na carne inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. E tudo aquilo que nós aprendemos na nossa experiência na matéria, quando estamos reencarnados, tudo aquilo fica armazenado no nosso cérebro, né? E será acessado sempre que for necessário. Muitas vezes, né, nós vamos ter uma nova encarnação onde parte dos conhecimentos adquiridos numa vida anterior não serão necessários para aquela existência, né? Então, esse conhecimento fica armazenado lá no nosso arquivo geral, vamos dizer assim. Porém, se ocorre alguma situação em que tenhamos necessidade de acessar alguns desses conhecimentos, eles irão aflorar na nossa memória naturalmente. Isso é o que nós chamamos de intuição, né? Intuição. Intuitivamente eu vou saber como agir nessa ou naquela situação, né? Nós vemos isso nas questões de médios, né? Médios intuitivos, médios inspirados, né? Sempre falamos aqui que inspiração, nós temos inspiração e intuição. Inspiração é aquilo que nós captamos de fora para dentro, ou seja, algum amigo espiritual está nos inspirando a respeito de alguma coisa, está nos inspirando a fazer isso ou aquilo, né? E quando é intuição, nós também estamos recebendo dos amigos espirituais aquele impulso magnético para que possamos mergulhar nos recônditos do nosso espírito e captar lá do fundo aquela experiência, aquela intuição de algo que já vivenciamos, que já aprendemos e que dessa forma poderemos melhor vivenciar agora uma nova oportunidade, ok? Então,
inspiração vem de fora para dentro. Intuição é de dentro para fora. Né? Então, muito interessante como ele diz isso. Então, ele fala, é a câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, cujo patrimônio inalienável do espírito vai ser acrescido dessas novas memórias, né? E aí ele fala do parque da audição, o parque da audição, inalienável, né? Capacidade que nós também temos, né? Esse parque da audição com os seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. Né? Temos o centro da fala. Né? Então, você tem a audição. Nós ouvimos e aprendemos a reconhecer inúmeros. Todas essas informações ficam arquivadas no nosso cérebro. Né? Então, nós sabemos um ruído assim, né? Um ruído mais oco. Nós temos, de repente, um ruído diferenciado, um ruído mais de metal, alguma coisa do gênero, e são vários, né? São vários ruídos que nós, ao longo do tempo, com a nossa experiência, vamos sabendo reconhecer. Por exemplo, você escuta um ruído e você diz, não, uma panela caiu no chão. Né? Você escuta um ruído e você diferencia, não, esse barulho é de água corrente. Né? Esse barulho é de repente, uma louça quebrando. Né? Então, a gente vai captando todos os ruídos diferenciados que nós experimentamos e vamos armazenando em nosso cérebro. Né? Como ele diz aqui, na câmara, né? Na câmara da audição. Né? E aí, nós vamos ter também o centro da fala, onde nós iremos expressar o nosso pensamento através do nosso aparelho fonador. Temos também a sede miraculosa do gosto nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassam o número de 2.000. Ou seja, a nossa língua tem corpúsculos, partículas gustativas que ultrapassam o número de 2.000. E nós somos capazes de diferenciar gostos dos mais variados. Doce, amargo, azedo, né? Cítrico, diversos gostos. Porque nós temos essas papilas gustativas, né? Ele fala que esses corpúsculos gustativos que temos na língua, mais de 2.000, eles são capazes de reconhecer todos os mais diversos gostos. E não necessariamente coisas que nós possamos comer, né? Se você coloca um pedaço de tecido na boca, você vai sentir aquele gosto, como a gente costuma dizer, gosto de pano. Né? Se você, de repente, coloca um papel na boca, você vai saber que isso aqui é papel, né? E coisa do gênero. Isso é tudo muito interessante. Como que, no fundo, o nosso corpo, esse templo sublime, no fundo, um grande computador, né? Um grande computador de ultimíssima geração, né? E ele fala, as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, né? Os nossos ossos que seguram, né? O nosso corpo, a nossa pele e tudo mais. Né? Então,
as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, gente, os músculos fantásticos. Quantas pessoas, infelizmente, às vezes adquirem um tipo de enfermidade e seus músculos vão perdendo a força, né? Por aquela enfermidade, o músculo que tem a função, né, de ter a força de segurar, de deter, vai perdendo a força, vai ficando flácido, como um elástico que perde a sua elasticidade, né? Normalmente, quando nós já estamos com o nosso corpo físico bastante desgastado pela idade ou por doença, nós ficamos debilitados, os nossos músculos ficam fracos, né? Aí não conseguimos carregar o mesmo peso de antes, temos dificuldade de nos locomover e coisas assim, né? Então, ele fala as fibras musculares, o aparelho digestivo. Gente, olha o aparelho digestivo, que fantástico. O aparelho digestivo. Então, você coloca uma coisa dentro de você. E lá dentro, no seu estômago, no aparelho digestivo, você tem uma máquina que vai, né, que vai mexer, vai adicionar alguns líquidos para ir, digamos assim, decompondo aquele alimento. Imagina se não existisse isso, não é? A gente comeria e ficaria empanturrado o tempo inteiro. E aquele alimento dentro de nós, sem acontecer nada com ele, iria se decompor, se estragar e nos causar enfermidades. Mas não, no momento em que o estômago, né, nosso aparelho digestivo recebe aquele alimento, ele começa a trabalhar aquilo, trabalhar de maneira extremamente eficaz. Trabalhar para analisar, decompor e separar o que é positivo para o nosso corpo e o que não nos serve. E aí, separando o que é positivo, os nutrientes retém para a nossa manutenção e o que não serve é alijado para o tubo intestinal, né? Para os nossos intestinos, onde serão depois eliminados. Temos também o motor do coração, porque é o coração que vai bombeando o sangue dentro de nós, essa linfa maravilhosa que circula por todo o nosso corpo, levando, não é? Levando os nutrientes, levando tudo aquilo que nós necessitamos para todas as partes do nosso corpo. E é isso que nos dá, né, a vida, porque nós facilmente observamos quando ocorre uma problemática que determinada região do nosso corpo não recebe essa linfa vital que é o sangue, aquela região perde a vida, fica necrosada, né? Então é muito interessante isso. Então, ele fala das fibras musculares, do aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado. Exatamente, são tantos sucos, né? É o suco gástrico, é o suco biliar, uma série de sucos, de líquidos que são produzidos pelo corpo em locais específicos com funções específicas, né? Então, nós temos aqui a fábrica de suco do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo com seus milhões de vidas microscópicas, né? São os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e com as suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas. Olha que interessante. As nossas artérias, onde circula o sangue, né? Essas artérias que suportam pressões variadas sem romper. Então, as suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas. O avançado laboratório dos pulmões, essa máquina
que nos permite captar o ar à nossa volta, iniciar para acionar os nossos pulmões, né? E depois vai ser eliminado. Né? Filtramos o ar, aproveitamos o que é necessário, o que não nos serve é eliminado. Né? Então, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, né? De seleção dos rins, filtrando o nosso sangue, e eliminando tudo aquilo que não é bom para nós. Né? A epiderme, com os seus segredos dificilmente abordáveis, né? A nossa pele, né? Uma coisa assim tão interessante. Eu fico me perguntando, uma coisa que eu tenho uma curiosidade enorme, precisava estudar e conhecer exatamente por que isso acontece. Tento descobrir, não descubro por que a gente tem coceira, a gente do nada, né? Às vezes do nada, sem nenhuma mosquita de inseto, nenhuma picada de inseto, nem nada, nós começamos a coçar, né? Coçando ali determinado local. E outro detalhe muito interessante, né? Você não vê algum machucadinho que você tenha no corpo, mas você automaticamente vai com a mão até determinada pele e você está falando, tem alguma coisa estranha aqui. Tem uma espinha, tem uma coisinha, tem um cortezinho, não é? Eu acho isso fantástico também. Como sem que ninguém diga nada, sem que você mesmo veja, você automaticamente vai ali, identifica. Tem alguma coisa estranha aqui. Não é? Isso é muito interessante. Olha, você veja, né, como o nosso corpo é uma máquina estupenda. Não existe nenhuma outra que possa se assemelhar a ele em perfeição. Nem 10%. É perfeito demais, né? Então, observa. O precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com os seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genética e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endocrínico. Né? Nossas glândulas, as glândulas salivares, gente, as glândulas salivares. Vocês já pararam para pensar que se nós não tivéssemos saliva, nós não conseguiríamos engolir os alimentos? Sim. Elementos secos, por exemplo, como um pão, um biscoito, nós não conseguiríamos engoli-los. Nós iríamos nos engasgar. Pessoas que, por algum problema de saúde, perdem a capacidade de produzir saliva, e eu tenho um amigo que tem esse problema, em virtude de um tratamento que recebeu contra o câncer, ele não tem saliva. E ele só pode se alimentar de coisas líquidas, de coisas que sejam molhadas. Caldos, sucos, iogurtes. Não pode comer nada que não seja molhado, pois ele se engasga, justamente por não ter saliva. Olha que coisa. Será que alguém já havia pensado na importância da saliva? A importância da saliva. Algumas vezes, né, nós acordamos de noite com a nossa boca seca e é um grande desconforto. Né? É um grande desconforto. E a gente tem que beber água. Né? Bebe água para molhar a boca e para estimular, né, logo a produção de saliva. Então, isso é maravilhoso, né? As nossas glândulas, a nossa glândula salivar, as nossas glândulas sudoríparas, para que a gente possa, né, eliminar aquela água em excesso que está dentro de nós e que nós, assim, com muito calor, né? Com muito calor, é como se nós fôssemos uma panela, né? Que está fervendo, que está eliminando o vapor, né? Eliminando aquele vapor de água. E nós também, quando o nosso corpo, a temperatura fica muito alta, né? Por excesso de exercício ou pelo calor mesmo, nós temos as nossas, né? As nossas glândulas sudoríparas que vão eliminar aquele vapor de água, aquele excesso, né,
digamos assim, de calor de dentro de nós. É tudo muito perfeito, né? No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Exatamente. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das maravilhas, super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento, Deus, nosso Pai Criador, organizou para nosso espírito, criado por ele, simples e ignorante, mas fadado à perfeição, Deus organizou para o nosso espírito em crescimento e evolução o domicílio de carne em que a alma se manifesta. É aqui, nesse corpo de carne, nessa super maravilha da criação divina, que o nosso espírito imortal habita e, através dele, se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Exatamente. É através, né, desse corpo de carne perfeito, né, em suas funções, que o espírito imortal, criado por Deus, simples e ignorantes, é colocado para habitar, e com o uso dessas potencialidades, ele vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, mesmo que em algumas situações, por necessidade evolutiva, esse corpo não venha tão perfeito. Mas, mesmo assim, é um veículo perfeito, um templo sublime, um templo sagrado, né? Onde o nosso espírito imortal está abrigado. Né? A bênção de um corpo, ainda que, olha o que Emmanuel diz, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. Com certeza, com certeza. A oportunidade da reencarnação, não é? É uma oportunidade preciosíssima, valiosíssima para o nosso espírito imortal, que precisa evoluir, precisa resgatar erros, precisa ter a oportunidade de fazer corretamente o que fez errado anteriormente. Né? Então, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. E aí eu fico me questionando quantas pessoas que não valorizam o seu corpo, que recebem um corpo absolutamente perfeito e saudável e que o malbaratam, que o destroem paulatinamente com excessos de toda ordem. Excesso de comida, de alimentos, excesso de bebida, drogas, que mutilam seus corpos, se submetendo a intervenções cirúrgicas para modificar isso ou aquilo, ou que usam seus corpos como telas para representar figuras, ou seja lá o que for, tirando toda a beleza natural que Deus nos deu. Né? Esse corpo maravilhoso, esse santuário divino, esse templo sagrado, onde que Deus criou para abrigar os nossos espíritos imortais em constante evolução e aprendizado. E nós, espíritos tão atrasados,
né? Não valorizamos. Não valorizamos esse corpo. E tudo fazemos para prejudicá-lo, como se ele, semelhante ao nosso espírito, também fosse imortal. Né? Também fosse imortal. Nós vemos, às vezes, pessoas, né, que se arriscam desnecessariamente. Eu estava assistindo uma notícia agora na TV sobre 3 homens que instalaram um prédio de 20 andares em São Paulo de maneira absolutamente precária, sem nenhum tipo de proteção com relação a eventuais desequilíbrios e quedas fatais, para simplesmente pichar, emporcalhar todo o prédio. E eles foram subindo. Foram subindo, me parece que a partir do 10º andar, não sei, talvez tenham pego o elevador, a partir do 10º, e do 10º andar, começaram a escalar o prédio, chegaram até o 19º e picharam toda a fachada do prédio. 3. Você vê nas filmagens, porque muitas pessoas filmaram, né, essa situação, de maneira absolutamente precária e perigosíssima. Perigosíssima. Só que quando eles chegaram em cima, no 19º andar, eles não conseguiram descer. Não tinham como descer, não pensaram em como iriam descer. Pensaram em como iriam escalar, mas não pensaram em como iriam descer. E ficaram praticamente das 5 da manhã até as 9 e pouca da noite, até que a polícia os resgatou. E, obviamente, os prendeu. Porque pichar, né, patrimônio alheio é crime, né? Passível de prisão, né? E multa e tudo mais. Eu acho, particularmente, que eles deveriam ser, além da multa, deveriam ser obrigados a, como parte da sua punição, a limpar toda a sujeira que fizeram, né? Mas vocês vejam como essas pessoas arriscaram esse corpo maravilhoso que Deus lhe deu para a sua evolução, para fazer algo absolutamente inútil e muitíssimo perigoso. Né? Para você ter o nível de falta de consciência do homem com relação a esta dádiva divina que Deus lhe concedeu. Né? Então, até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. É aquilo que eu falei, né? Com os excessos de toda ordem, excesso de comida, sobretudo de bebida, de fumo, de drogas, de todo tipo. E tão logo se vê prejudicado por si mesmo, né? Começa a sentir, né, as consequências do mau uso do seu corpo, se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, que acontece também, né? Confia-se à rebelião, destruindo de dentro para fora a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Exatamente, né? Então, a pessoa que, né, enquanto jovem, viveu de maneira desregrada, sem nenhum cuidado com o seu corpo físico, quando fica mais velho, e às vezes nem precisa estar muito velho, né, logo começa a sentir as consequências do mau uso do seu corpo, e aí já o destruiu, né, de fora para dentro, com as suas atitudes, e agora vai destruí-lo de dentro para fora com os seus pensamentos pessimistas, de revolta, de inconformismo com a situação. Né? Quando, às vezes, pode até adquirir uma doença resultante da sua invigilância. E aí se revolta. Se revolta por estar enfermo. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza deste tempo divino, deste tempo vivo em que se demora no mundo. O homem finalmente tem consciência desta maravilha que é o nosso corpo de carne, que Deus concedeu aos nossos espíritos imortais
para que pudéssemos nos utilizar dele para o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa aprendizagem. Né? Então, surge um dia em que o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral. Suspirada a ascensão das esferas divinas, ou seja, um dia, aquele que já tinha vivido, né, em um corpo perfeito e não soube aproveitá-lo, não soube utilizá-lo como deveria para a sua evolução, para o seu crescimento, né, para o seu aprendizado, desencarna, às vezes, prematuramente, e então, na espiritualidade, suplica a Deus uma nova oportunidade, onde ele irá receber um novo corpo, onde ele poderá evoluir, trabalhar, se esforçar para aprender, né, corrigir seus erros, os erros do seu espírito. Mas só que não é tão fácil assim. Né? Os espíritos amigos nos dizem que, e nos dizem isso há muito tempo, nos diziam isso há muito tempo, que para cada espírito encarnado tem 3 ou 4 na fila. Eu penso que os espíritos disseram isso, talvez, lá no início, meados do século XX, né? Estamos hoje a finalizar o primeiro quartel do século XXI. E naquele longínquo início do século XX, as pessoas costumavam ter muitos filhos, o que fazia que esse cálculo estivesse na base de 3, 4 por 1. Mas só que hoje as pessoas não têm mais 10, 15, 20 filhos como antigamente. Mal tem um. 2, 3 já é uma multidão. Né? Então, é claro que essa proporção de 3, 4 desencarnados para um encarnado, com certeza aumentou muito. Acredito eu que estejamos hoje na base de quase que talvez 8, 10 para um reencarnado. Então, a oportunidade de uma nova existência na matéria é muito mais difícil e rara. É por isso que nós dizemos que nós que estamos encarnados nesse momento, temos a obrigação de preservar esta máquina divina, essa máquina perfeita, este templo sagrado que Deus nos concedeu, para que o nosso espírito mortal pudesse se movimentar, né? Evoluir, aprender, crescer e se corrigir. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, pensemos nisso. Cuidemos melhor do nosso corpo. Evitemos o consumo exagerado de coisas que poderão nos prejudicar, gorduras, né? Comidas pesadas, alcoólicos, o fumo, drogas, vida desregrada, sem repouso adequado que o nosso espírito, o nosso corpo físico tanto necessita. Façamos exames regulares, busquemos fazer exercícios, manter uma alimentação saudável. E busquemos também cultivar bons pensamentos, boas leituras, estudos saudáveis que nos façam entender a sublimidade do nosso espírito, nos façam entender que somos espíritos imortais, temporariamente abrigados nesta máquina maravilhosa que é o nosso corpo de carne, mas que nós precisamos cuidar muito dela para que possamos usufruir desta benesse por muito tempo. E assim evoluir, crescer, aprender cada vez mais, porque não sabemos quando teremos uma nova oportunidade. Ok? Bem, meus queridos, vamos ficando por aqui, esperando que vocês tenham apreciado as nossas reflexões de hoje do livro Roteiro e convidando a todos para estarem conosco aqui na próxima semana para mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Ok? Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus.
E até a próxima. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.